Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O assunto de hoje é mais uma vez sobre o Banco Master, dizendo que pai e irmã de Vorquearo são donos de projeto de crédito de carbono que inflou fundos do Master de modo irregular. Empresa de parentes de banqueiro é proprietária de 80% do projeto ambiental que deu origem a certificados sem lastro. Também temos outro assunto que o ministro Dias Toffoli descarta abandonar a relatoria da investigação do Banco Master. E fundos de investimento que a Haddad quer passar para a fiscalização do Banco Central saltam 125% em 10 anos. Temos agora um assunto neste carrossel de imagens, que é um infográfico, e fala sobre gestão estadual. O governo de São Paulo não amplia a distribuição de recursos de 2024 para 2025 e prefeitos da base de Tarcísio de Freitas tentam equilibrar pressão e alianças. Também temos outros assuntos, que TSE propõe regras para a eleição de 2026, limitando a remoção de perfis e sem ampliar normas sobre a inteligência artificial. O texto ainda passará por debate com canal de sugestões e também audiência pública. Outros destaques também aqui diz que direita brasileira vê El Salvador como uma inspiração. E a romaria de políticos custa R$400 mil. Deputados federais que foram à prisão de Bukele incluem Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Falando agora um destaque da editora internacional aqui da Folha, Trump, que completa um ano de seu segundo mandato, desafia o mundo com um militarismo renovado. Aqui também nos diz que a União Europeia se reúne na quinta para responder a tarifas por causa da Groenlândia. E o americano diz esperar que a Europa não resista às investidas sobre Groenlândia. Falando agora sobre educação, de acordo com Camilo Santana, o governo vai reverter cortes no orçamento das universidades federais. Também temos outros assuntos que, com o fim de concessões e avanço de celular e internet, operadoras começam a retirada de orelhões. A mudança da telefonia fixa libera empresas da obrigação de manter os telefones públicos. E mais uma vez, temos aqui falando sobre o governo de Tarcísio de Freitas. O governo incomoda seus aliados ao represar repasse de verba para prefeituras paulistas. E a gestão afirma que, além das transferências, realiza investimentos diretos pelo Estado. E mais um assunto sobre a educação, casos clínicos e decisão prática. O que o ENAMED cobra ao avaliar a formação dos futuros médicos? Isso porque o governo divulgou os resultados nessa segunda-feira e cursos com notas ruins podem ser punidos. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, temos aí um destaque para a saúde. Aqui diz que, de acordo com os médicos, o uso de canetas emagrecedoras exige cuidados redobrados em pessoas idosas. Especialistas falam sobre os efeitos colaterais do uso do remédio em idade avançada. Entre os exemplos estão o comprometimento renal e a hipoglicemia. Agora, falando sobre a economia, temos o primeiro assunto que trata da inteligência artificial. China sai na frente ao tentar colocar IA em tudo, de carros a comedouros de pássaros. Essas inovações levam rivalidade tecnológica entre Washington e Pequim para outro patamar. E falando sobre montadoras, a empresa diz, sem provas, ter produzido o santo grau das baterias, mas os cientistas estão céticos. Bateria de estado sólido é uma promessa antiga e badalada do setor automotivo. E sobre a Alemanha, até fábricas de salsicha alemãs estão fechando em meio a 3 anos de estagnação econômica.
Aqui também nos informa que o país libera subsídio bilionário para carros elétricos, inclusive chineses. Nos principais assuntos sobre política, temos aqui o primeiro destaque para as eleições deste ano. Lula pede para Gleisi concorrer ao Senado e deixa a articulação política do Planalto incerta. E Boulos deve ser o único ministro palaciano a se manter no cargo durante a campanha. E aqui também nos informa que o STF torna ré mulher que chegou ministro Flávio Dino em avião em 2025. Essa passageira é acusada de injúria, incitação ao crime e também é acusada de atentado contra a segurança aérea. E falando sobre a ditadura militar, morte de Rubens Paiva, teve operação para esconder corpo e também torturador homenageado. Agora, no caderno de cotidiano, temos aqui um primeiro destaque sobre a situação do Ceará em relação às facções criminosas. Deslocamentos forçados pelo crime esvaziam bairros e até vilarejos inteiros no Ceará. Secretaria de Segurança mapeia 219 casos entre janeiro de 2024 e setembro de 2025. Temos agora outro assunto também, neste mesmo caderno. Como cidadãos e evangélicos, devemos denunciar todo ato de intolerância contra as religiões. Mais de 70% das queixas no Disque 100 são de ataques contra crenças de matriz africana. E o que se sabe sobre as crianças desaparecidas em comunidade quilombola no Maranhão? Os irmãos de 6 e 4 anos de idade que vivem em Bacabal sumiram há mais de 2 semanas. Nos assuntos internacionais, cortes na ajuda internacional e saída dos Estados Unidos da OMS ampliam crises humanitárias no mundo. As estimativas indicam que redução pode estar associada a até 1 milhão de mortes em 2025. E outro assunto também envolvendo os Estados Unidos, a juíza ordena que agentes de imigração parem de usar força excessiva em Minneapolis. A decisão cita spray de pimenta, prisões violentas e paradas ilegais como má conduta. Sobre meio ambiente, projetos buscam entender elo entre crise climática e saúde mental. Essas iniciativas estudam casos de ansiedade e depressão como resultados de eventos extremos. Já na editoria de saúde, como a redução da indicação de vacinas para crianças nos Estados Unidos impacta o Brasil. Médicos temem que descrédito americano inflame movimentos anti-vacina aqui no nosso país. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo desta terça-feira, temos aí a manchete do dia, que é sobre o caso Banco Master. Empresas ligadas a Vorquiaro e sócios passam de 2,5 mil CNPJs. E para os especialistas, rede pode ajudar a camuflar percurso do dinheiro. Aqui nos informa que um levantamento do jornal Estado de São Paulo aponta que a rede de empresas ligadas a Daniel Vorquiaro e a outros executivos do Banco Master tem mais de 2,5 mil CNPJs. Eles estão em diversos setores, mas o principal é o segmento imobiliário, com 1.246 negócios. E o setor é conhecido por utilizar CNPJs diferentes para cada empreendimento imobiliário. Essa prática é vista com reservas por especialistas. Uma malha tão grande de CNPJs pode ajudar a esconder o percurso do dinheiro entre empresas e indivíduos, em especial se envolver também fundos de investimentos. A defesa de Daniel Vorquiaro afirmou que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. Inclusive, também temos aqui um destaque de uma entrevista que aconteceu com o presidente do Bradesco, o Marcelo Noronha. Ele afirmou o seguinte: a defesa do papel do Banco Central é defesa óbvia.
Para o executivo, você liquida banco aqui, nos Estados Unidos e em qualquer lugar. E ainda falando sobre este mesmo assunto, Haddad quer que o Banco Central, em vez da CVM, fiscalize fundos. E no Judiciário, PGR é acionada para avaliar possível suspeição de Toffoli. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já recebeu 4 representações de parlamentares que questionam a atuação do relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. E aqui também nos diz que 574 arguições contra ministros do Supremo foram apresentadas em 26 anos e nenhuma foi acolhida. Inclusive, uma nota em destaque aqui no jornal Estadão, desta terça-feira, fala o seguinte: é preciso constranger Dias Toffoli. Cabe ao presidente do Supremo reafirmar limites, cobrar autocontenção e proteger a corte de seus próprios desvios. Falando agora de um assunto internacional, Trump liga a ambição pela Groenlândia à falta de indicação ao Nobel da Paz. Ao premier da Noruega, o americano disse que não ter ganhado o Nobel da Paz o motiva a pressionar pela Groenlândia. E falando sobre infraestrutura, que diz que disputa por obra bilionária em São Paulo gera uma ação na Justiça. Aqui no estado de São Paulo temos um obituário: o último imperador da moda, morto ontem, aos 93, o italiano Valentino Garavani era considerado o último dos grandes estilistas formados no século XX. Com as suas criações, ele redefiniu a ideia de glamour. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para a educação. O Ministério da Educação reprova 1/3 dos cursos de medicina avaliados e 99 terão sanções. A pasta só pode adotar medidas em relação às federais e privadas, entre elas suspensão de vestibular e do FIES. Também temos um assunto sobre investigação que técnicos de enfermagem são suspeitos de matar pacientes no Distrito Federal. Um homem e 2 mulheres foram presos pela suspeita de aplicar substância letal em pacientes de hospital particular, incluindo também desinfetante. E por último, temos aqui um assunto no Caderno de Cultura que fala sobre os coreanos do BTS. Fãs fazem fila sem saber sobre o show. Na capa do jornal Globo de hoje, temos aqui um assunto sobre o Exame Nacional na área da educação, que 3 em cada 10 cursos de medicina são reprovados. Em 107 das 351 faculdades que passaram por avaliação, menos de 60% dos alunos foram considerados aptos e o MEC aplicará a punição. Aqui nos explica que o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica de 2025 reprovou 30,5% dos 351 cursos de medicina do país, nos quais mais de metade dos alunos tirou notas 1 e 2, numa escala até 5, que é um desempenho considerado insatisfatório. E o Ministério da Educação vai instalar processos em 99 faculdades que receberão sanções. Os piores resultados ocorreram em cursos municipais e de instituições privadas. Faculdades federais e estaduais tiveram a melhor performance. Entidades que representam médicos defenderam prova compulsória, como a da OAB, para a concessão de registro profissional a recém-formados na área. Agora, na política, temos aqui o seguinte assunto: governo avalia dar poder ao Banco Central para fiscalizar fundos, diz Fernando Haddad. Hoje, os mais de 40 mil fundos de investimento do país estão sob a supervisão da CVM. Teia de aplicações foi usada no esquema fraudulento
do Banco Master. E Master atrelou empréstimo a investimento na REAG. Contrato com firma de técnico de time indiano previa um depósito de 90% dos 468 milhões de reais emprestados em fundos da gestora. Temos aqui outro assunto agora na política. Pré-candidato, Paes promete apoio à reeleição de Lula, mas critica o André Ceciliano. O prefeito associou o ex-presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, preso no caso TH Joias, a eventual candidatura do petista se houver eleição indireta para governador. Temos também outra chamada de capa dizendo que PL racha na definição do nome para o Senado em São Paulo. Sem o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, Diretório Estadual, Família e aliados tentam emplacar ao menos 5 candidatos. Temos aqui também mais uma homenagem, o estilista que pôs a Itália no mapa da alta costura. Morto aos 93 anos, em Roma, Valentino vestiu ícones como Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor e Sophia Loren e tornou-se o último imperador da moda ao explorar o vermelho, cor que ficou associada ao seu nome. E abre aspas, tinha amor especial por nós, brasileiras. Fecha aspas, foi o que afirmou a RP da sua marca, a Cristina Vieira Newton. Agora, mudando de assunto, temos mais outros destaques internacionais aqui na capa do jornal Globo. Trump associa controle da Groenlândia a não ter ganhado o Nobel da Paz. Em mensagem ao premier da Noruega, o presidente americano, que completa 1 ano de mandato hoje, disse não se sentir obrigado a pensar apenas na paz após não ter recebido a premiação. E natalidade na China é a menor desde 1949. O custo da educação, pais idosos e carreira desestimulam os filhos. E demografia soa alarme no país asiático. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, presídios de Bangu serão cercados por muro de 4 quilômetros para conter bandidos. Proximidade cada vez maior de comunidades ao redor das 22 cadeias facilita o monitoramento do crime organizado até por vídeo, visando a resgates. Tentativa de invasão foi detectada em 21 de dezembro. E Ziriguidum da Sapucaí sacode Copa. O Rio Carnaval Fan Fest estreia hoje, levando a experiência da avenida e a maior bateria do mundo para a areia. E por último, temos aqui um destaque do segundo caderno. Cinema renova a aposta nos livros para conquistar o público. Aqui nos informa que lançamentos neste ano, como Frankenstein, com visão feminina, mostram que, se o cinema é a melhor diversão, clássicos e best-sellers são a melhor adaptação. Agora, na capa do Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com um assunto da editoria de cidades. Polícia apura assassinatos dentro de UTI. Técnicos de enfermagem são suspeitos de aplicar substância para provocar a morte de 3 pacientes. Aqui nos informa que no enredo de terror e mistério, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 técnicos de enfermagem que trabalharam no Hospital Anchieta. Esse hospital fica localizado lá em Taguatinga. Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, este que está aqui em destaque à esquerda da capa, Marcela Camille Alves da Silva, de 22, e Amanda de Rodrigues de Souza, de 28 anos, são suspeitos de aplicar alta dosagem de uma substância química na veia de 3 pacientes, causando a morte deles por parada cardíaca. As vítimas foram Miranilde Pereira da Silva, uma professora de 75 anos, Marcos Moreira, de 33, era servidor dos Correios, e João Clemente Pereira,
de 63 anos, da CAESB. Todos eles faleceram no ano passado. Em janeiro, os parentes de João receberam a notícia de que o chefe da família pode ter sido vítima de um homicídio. E o que queremos é a justiça, desabafou Valéria, a filha de João Clemente. A investigação começou após denúncia feita pelo próprio Anchieta, com base nos prontuários e nas imagens de câmeras de segurança. Marcos Vinícius confessou e vai responder pelos homicídios. As duas mulheres, como coautoras, também. Quando passamos os vídeos, eles não manifestaram surpresa. Também não demonstraram arrependimento. Foi o que afirmou o delegado Wesley Salomão, que tenta descobrir a motivação desse crime. E outras mortes ocorridas no hospital e em outros centros também serão apuradas. Temos agora um outro assunto em destaque na capa de hoje. Decisões de Toffoli causam problemas à investigação. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edivandir Félix de Paiva, admitiu ontem, numa entrevista que ele deu ao CB Poder, que a categoria vê com perplexidade uma série de determinações do ministro do Supremo, Dias Toffoli, que são consideradas inusitadas no processo do Banco Master, liquidado pelo Banco Central. A Polícia Federal e o magistrado divergem sobre vários procedimentos. Ele analisou o seguinte: a investigação está totalmente fora do planejamento feito pela Polícia Federal. Ele também completou dizendo que preocupa que a investigação não tenha o sucesso esperado. E Haddad também, mudando já de assunto, Haddad quer o Banco Central na investigação de fundos. E 600 mil pediram de volta dinheiro do Master. Agora, no caderno de cidades, temos as histórias do meu Fusca. No Dia Nacional do Carro Mais Popular do Brasil, os proprietários, como Carlos Henrique Wallace, destacam a paixão por esse icônico veículo. Atualmente, há 18,8 mil Fuscas circulando pelas vias da capital do país. Falando no caderno de saúde, biópsia líquida avalia eficácia de tratamento. Aqui nos informa que exame de sangue simples consegue, ao analisar fragmentos de DNA de tumores, em casos avançados de câncer de mama, prever resposta da doença ao tratamento. Também falando sobre medicina, Distrito Federal no ranking do ensino superior. A Universidade do Distrito Federal alcançou o conceito 5 no Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, que é o ENAMED. A Universidade de Brasília e a Católica também obtiveram aí um conceito 4. E sobre o caso da Groenlândia, Trump e europeus à beira de um abismo. Em mensagem à líder da Noruega, presidente dos Estados Unidos relaciona ameaça contra aliados da Europa à perda do Nobel da Paz e desaconselha a reação do bloco. E a União Europeia não se cala. E mais um caso de violência, feminicida covarde frio. A Polícia Civil, o Marlon Carvalhedo, disse que enforcou Esther Silva, uma menina de apenas 14 anos. O histórico de crimes do acusado é extenso e a maioria crimes sexuais, até mesmo contra a própria mãe. E por último, aqui na capa do Correio Brasiliense desta terça-feira, temos aqui uma homenagem, Jungmann, à marca do diálogo. Familiares, amigos e autoridades dos três poderes se despediram ontem no Campo da Esperança de Raul Jungmann. O ex-ministro morreu domingo, aos 73 anos de idade. A habilidade política e a trajetória pública do pernambucano foram destacadas na cerimônia. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo de hoje, temos aqui a manchete do dia. 66,9% dos bairros registram temperatura de superfície
acima dos 40 graus Celsius. Altas temperaturas são sentidas de formas diferentes nos bairros menos desenvolvidos. Esse estudo aponta que os locais menos quentes da cidade são os mais arborizados. E também sobre as cidades, 3 cursos de medicina do Ceará obtêm nota máxima e 1 é punido por baixo desempenho. Falando na economia, obras da Dessal na Praia do Futuro começam em abril e devem ser concluídas em 2028. Na política, Camilo Santana deve deixar o MEC para reforçar campanha de Lula e Eumano. Também temos um destaque na moda para Cândida Lopes. A designer faz produção slow no Ceará a partir de manualidades. E no esporte, 3 times brigam pelas 2 últimas vagas na segunda fase do Cearense. E por último, temos um destaque no Caderno de Cidades, que hoje é dia de Oxóssi, orixá das matas e símbolo de proteção e de fartura. Agora, no Jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui alguns dos principais assuntos no alto da capa. Não vejo, do ponto de vista de investimento de longo prazo, a eleição no Brasil sendo um grande tema. É o que afirma André Esteves. Falando sobre geopolítica, ambições de Donald Trump no Ártico ameaçam o ativo financeiro mais valioso dos Estados Unidos, que é a confiança. E falando sobre esse pacto entre a União Europeia e o Mercosul, Perosa afirma o seguinte: acordo comercial com a Europa só deverá ter impacto na exportação de carne bovina a partir de 2027. Já a manchete de hoje: Haddad diz que governo discute a proposta para Banco Central fiscalizar fundos de investimento. A ideia de mudança na supervisão financeira e do mercados de capitais ganhou força com as investigações sobre o Master. E os especialistas pedem cautela. Aqui nos diz que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a ampliação do escopo regulatório do Banco Central sobre os fundos de investimento, permitindo que passe a fiscalizar essas estruturas. Atualmente, essa atribuição é exclusiva da Comissão de Valores Mobiliários, que no caso é a CVM. Segundo Haddad, a medida seria uma resposta muito boa neste momento. A ideia de implementação no Brasil do modelo chamado Twin Peaks na supervisão financeira e dos mercados de capitais e seguros ganhou força nas últimas semanas, em meio ao avanço das investigações sobre o caso do Banco Master, que revelaram o uso de fundos administrados pela REAG como peças centrais na circulação de recursos suspeitos. E aqui temos as aspas do ministro em entrevista ao UOL. Ele diz o seguinte: seria uma resposta muito boa neste momento ampliarmos o poder de fiscalização dos fundos do Banco Central, porque aí fica em um lugar só, supervisionado e regulado em um lugar só, que é mais ou menos o desenho dos bancos centrais do mundo desenvolvido. Também temos mais um assunto que o Supremo Tribunal Federal ordenou bloqueio de bens de Tanuri. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o bloqueio de patrimônio do empresário Nelson Tanuri. A decisão é de 6 de janeiro e o bloqueio foi feito no dia 14, quando a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes no Banco Master. A informação foi publicada inicialmente pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Valor Econômico. E Tanuri foi um dos 42 alvos da operação, que incluiu o bloqueio de bens no valor total de 5,7 bilhões de reais. E segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, Tanuri seria sócio oculto do Master. E a defesa do empresário nega as acusações. E aqui temos uma entrevista com Rubens Recupero. Ele afirma, na verdade, essa entrevista tratou aí do mundo ameaçado. Ele afirmou o seguinte:
Não sei se as pessoas se dão conta de que estamos vivendo uma época de destruição do mundo, em que vivemos há 80 anos. Estamos assistindo a um retrocesso sistemático de todas as ideias que marcaram o avanço da consciência moral da humanidade. Foi o que disse o diplomata sobre o primeiro ano do novo governo de Donald Trump. Ainda falando aí sobre essa questão dos Estados Unidos, aqui diz que guerra tarifária entre Trump e a Europa pode afetar crescimento global. E já mudando de assunto, o Valor Econômico também nos traz aqui sobre educação, cerca de 30% dos cursos de medicina têm má avaliação. Dos 351 cursos de medicina que participaram do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, 107 obtiveram rendimento insatisfatório, que são notas de 1 e 2, em uma escala até 5, com destaque para as instituições de ensino superior municipais e faculdades privadas com fins lucrativos. Esse resultado foi publicado pelo Ministério da Educação. Do total de cursos que tiveram avaliações ruins, 99 estão sujeitos a penalidades, como redução de vagas e suspensão também do FIES. Os resultados, no entanto, foram contestados por algumas instituições que já haviam realizado o cálculo da pontuação de seus cursos com base em dados divulgados pelo MEC em dezembro. Após essas manifestações, o Ministério retirou as notas do ar e admitiu que foi identificada uma inconsistência na base dos insumos disponíveis no sistema EMEC, usado pelas faculdades para calcular suas notas no fim do ano passado. Também temos outros assuntos. Líderes de grandes companhias estão menos otimistas em meio às crescentes incertezas geopolíticas. De acordo com uma pesquisa global com os CEOs, 38% dos executivos de alto escalão aqui no Brasil e 30% no mundo estão confiantes quanto às perspectivas de crescimento de receita de suas empresas nos próximos 12 meses. Também temos outros destaques, que a oferta de energia deve crescer 4% e a internet avança devagar no campo. Continuando no Jornal Valor Econômico de hoje, temos aqui um assunto que envolve o judiciário, dizendo que Fachin descarta empurrar código de conduta goela abaixo e busca um consenso no Supremo Tribunal Federal. O presidente da Corte é antigo defensor da elaboração de conjunto de regras para a magistratura, que enfrenta resistência entre ministros. Também temos aqui outro assunto, que percepção negativa sobre a economia contrasta com indicadores e é um desafio para Lula. Sensação de preços altos, emprego precário e polarização explicam, dizem os especialistas. Também temos aqui uma outra matéria que a Haddad diz que começou a conversar com Lula sobre 2026 e que não decidiu se disputará algum cargo. O ministro nega que seria incapaz de dizer não a um pedido do presidente. E ainda sobre a CPMI do INSS, oposição quer prorrogar a CPMI para apurar envolvimento de Lulinha. Essa decisão está nas mãos do presidente do Senado. Sobre as eleições, temos um destaque que Eduardo Cunha aposta no agro e evangélicos para voltar à Câmara. E Bolsonaro quer receber visitas de Tarcísio na Papudinha. E o Ministério Público de São Paulo aposta em delações contra crimes financeiros. E no Rio de Janeiro, Paes volta a admitir em público que será candidata ao governo do Rio de Janeiro. Após dizer que não deixaria o cargo para concorrer ao Estado, o prefeito afirma que está sendo convocado. E por último, Moraes veta perguntas sobre prisão domiciliar em perícia.
de Bolsonaro. Esses questionamentos foram elaborados pela defesa do ex-presidente. Aqui nos informa que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou nessa segunda, dia 19, que a Polícia Federal responda 6 das 39 perguntas que fazem parte da avaliação médica que a corporação deverá realizar com o ex-presidente. Nessa decisão, Moraes afirma que, de acordo com o Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. Vamos dar início agora aos nossos destaques que estão no site de notícias do Jornal o Globo. Temos aqui o primeiro assunto, que é sobre a investigação. Master admitiu ao Banco Central que não tinha informações sobre fundos da REAG que garantiam empréstimos. E banco tinha falhas no controle de garantias de créditos suspeitos. Aqui nos informa que o Master admitiu ao Banco Central não ter informações sobre os fundos administrados pela gestora de investimentos REAG que garantiam os empréstimos concedidos pela instituição financeira em casos de calote. As operações de crédito entraram na mira das autoridades e são investigadas pela Polícia Federal por suspeita de fraude. Master e REAG, que foram liquidados pelo Banco Central, negam qualquer irregularidade. Aqui nos explica também que a suspeita dos investigadores é que o Master concedia empréstimos para algumas empresas que não pagavam as parcelas, gerando assim uma receita somente no papel. Os prazos de carência para o início do pagamento dos créditos eram prorrogados com frequência. Na prática, segundo o inquérito da Polícia Federal, não houve efetivo pagamento de juros nem amortizações dos empréstimos. Investigadores apontam que o Master liberava os empréstimos para as empresas e, em poucos minutos, os recursos eram quase que integralmente repassados a fundos administrados pela REAG, que simulava uma rentabilidade real. E, ao final dessa operação, o dinheiro voltava para a própria instituição financeira por meio de aplicações. Aqui também nos informa que, ao analisar esse fluxo financeiro, o Banco Central solicitou ao Master a apresentação dos controles implementados para o monitoramento da evolução dos projetos e acompanhamento dos valores já liberados para cada cliente. E o banco informou que não detinha as informações e seria necessário perguntar à REAG. A resposta chamou a atenção do Banco Central, que registra que o Master deveria receber salários receber os relatórios de acompanhamento das garantias dos empréstimos a cada 30 dias. A entidade monetária afirmou que essa prática evidencia a falta de adequado acompanhamento das operações estruturadas, que são os empréstimos, por parte do Banco Master. E ainda sobre este assunto, temos aqui um texto de Malu Gaspar. A colunista escreve que Toffoli assume processo contra Tanuri após a defesa alegar ligação entre casos Master e Gafisa. A Justiça Federal de São Paulo declinou competência e o caso foi remetido para o Supremo. O empresário foi denunciado pelo Ministério Público Federal por insider trading. Aqui nos informa que a Justiça Federal de São Paulo decidiu remeter na última sexta-feira, do dia 16 de janeiro, ao Supremo Tribunal Federal o inquérito que apura se o empresário Nelson Tanuri cometeu insider trading em operações da incorporadora Gafisa. A juíza federal Maria Isabel do Prado atendeu a um pedido da defesa do empresário que alegou conexão entre seu processo e o do Banco Master, no qual ele também é investigado. Aqui nos diz que a decisão a qual o jornal, no caso a colunista, teve acesso está sob sigilo.
Na fundamentação, além de mencionar o pedido dos advogados do empresário, a magistrada afirma que a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra Tanuri em dezembro passado, no âmbito das operações da Gafisa, também cita diversas conexões diretas e indiretas com o inquérito que apura as fraudes na compra do Master pelo BRB. E como também mostrou o jornal Globo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apontam o empresário como sócio oculto do banco de Daniel Vorcaro no contexto das investigações da instituição liquidada pelo Banco Central. Publicamente, Tanuri vem negando ter relação com o Master, do qual diz ter sido apenas cliente nos últimos anos, mas passou a admitir ligação entre os dois casos desde que o possível elo foi citado pelo próprio Ministério Público Federal na denúncia por insider trading. E a juíza Maria Isabel do Prado pediu urgência no envio do caso ao Supremo pelo risco iminente de prescrição nas investigações. Como o Tanuri tem mais de 70 anos, o prazo prescricional cai pela metade e o inquérito poderia ser extinto já no mês que vem. A representação da Procuradoria, que baseou a segunda fase da Operação Compliance Zero na semana passada, quando o Tanuri foi alvo da PF, afirma que ele exercia influência sobre o Master por meio de fundos e estruturas societárias complexas. E aqui também nos informa na coluna da Malu Gaspar que em dezembro passado, Tanuri foi denunciado por insider trading pelo Ministério Público Federal, ao lado também do empresário chamado Gilberto Benevides, que é dono da incorporadora Upcom, que foi adquirida pela Gafisa em uma das operações investigadas pela Justiça. No processo, a Procuradoria da República sustentou que a dupla teria operado para inflar o valor de mercado da Upcom, com o objetivo de reunir mais ações com poder de voto na Gafisa, após a compra de outra empresa, que se deu através do repasse de ações e não com recursos do caixa da construtora. A colunista também escreve que ainda, segundo o Ministério Público Federal, Tanuri teria feito uso de offshores e fundos de investimento para ocultar a proporção real de sua participação na Gafisa, enquanto dissimulava a origem do dinheiro das operações realizadas para incrementar artificialmente o valor da Upcom. Na prática, o empresário ampliou o seu controle sobre a empresa e ainda emplacou Benevides no Conselho de Administração da companhia. Já um outro assunto em destaque, Ficto, empresa que tentou comprar o Master, está na mira da CVM por oferta irregular de investimentos. A Associação de Assessores pede apuração sobre títulos de valores imobiliários em contratos de SCP. A empresa admite atrasos em pagamentos por restrição temporária de liquidez, que nos diz que depois de ter se candidatado à compra do Banco Master, em parceria com investidores árabes, a Ficto, que é uma instituição financeira que atua no ramo de alimentos, infraestrutura e financeiro, e também patrocina o time de futebol do Palmeiras, é alvo de um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, que é órgão que fiscaliza o mercado de capitais brasileiros, por prometer retornos financeiros acima da média do mercado a seus investidores. Aqui nos informa que desde o fim do ano passado, essa empresa ela tem atrasado o pagamento a clientes que aplicaram em seus contratos de sociedade em conta de participação, que tem aí a sigla SCP. A Associação Brasileira de Assessores de Investimento, a ABAI, entidade que representa 150 escritórios que totalizam 10 mil desses profissionais no país, entrou com um pedido de consulta junto à CVM contra a Ficto. Agora, temos aqui alguns assuntos para a educação relacionada aí à ENAMED, com 30% das graduações de medicina consideradas insatisfatórias, veja o desempenho dos cursos por estado. O levantamento mostra fortes diferenças regionais e coloca redes municipais e privadas entre as piores avaliações
do ENAMED. O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica revelou que quase um terço dos cursos de medicina do país apresentam um desempenho considerado insatisfatório, de acordo com critérios do Ministério da Educação. Dos 351 cursos avaliados, 107 ficaram nas faixas 1 e 2, que é um patamar que indica que menos de 60% dos alunos alcançaram o nível mínimo de proficiência, com resultados que variam significativamente entre os estados, como mostra aí um levantamento detalhado abaixo. Aqui também nos diz que as reações às estatísticas foram diversas. Enquanto associações que reúnem universidades criticaram o MEC e contestaram a metodologia utilizada, entidades da área, como o Conselho Federal de Medicina, reforçaram o coro pela criação de uma avaliação compulsória para o exercício da profissão, atualmente em debate no Congresso e apelidada de OAB da Medicina. E desses 351 cursos de medicina avaliados no ENAMED, 340 são regulados pelo MEC, que são graduações estaduais e municipais, não respondem à pasta. E desses, 99 ficaram com conceito 1 e 2 e poderão sofrer algum tipo de punição. Aqui também nos informa, na verdade, que nessas graduações o Ministério instaurará processos administrativos de supervisão e irá impor medidas cautelares de forma escalonada, levando em consideração o percentual de alunos sem proficiência. Essas sanções vão da proibição do aumento do número de vagas, a redução de cadeiras e até mesmo a suspensão do vestibular, bem como a suspensão também do FIES. As instituições com maus resultados têm até 30 dias para apresentar as suas justificativas. E também o baixo rendimento no ENAMED de cursos turbina esse debate sobre OAB da medicina, como vimos anteriormente na matéria anterior. Falando sobre as eleições, eleição suplementar no Rio leva Paz e secretário de Lula a trocarem ataques. O prefeito do Rio inaugurou uma nova fase do projeto de concorrer ao governo do estado ao admitir de forma oficial que vai encarar a disputa pelo Guanabara. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui o primeiro assunto é para o tempo no Rio de Janeiro. Uma chuva forte causa transtornos no estado do Rio, com bolsões de água e alerta também de ressaca. E falando sobre saúde, snacks de exercício. As melhores atividades curtas e intensas para incorporar ao seu dia. Também temos aí uma entrevista que aconteceu com a Letícia Spiller. Ela afirmou o seguinte: aspectos na minha vida que são melhores agora do que nos 20 anos. Também temos um assunto para esporte sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo tem 22,5% de chances de avançar. Vai disputar o quadrangular do rebaixamento? Aqui explica que o mini torneio envolve mais jogos e proporciona conflito de datas com outras competições. Agora, outros assuntos também é na editoria internacional. Trump inicia segundo ano do novo mandato com débil contrapeso a seu executivo imperial. Republicano avança sobre instituições, governa com pouca contenção e enfrenta a reação eleitoral que testa os limites da guinada radical à direita. E ainda falando sobre Trump, que diz que o presidente norte-americano publica mensagens enviadas por Macron em meio a tensões com a Groenlândia. Não entendo o que você está fazendo. Em postagens durante o Fórum Econômico Mundial, o presidente dos Estados Unidos também divulgou uma montagem com a bandeira americana fincada na Groenlândia. Outros assuntos, voltando agora à política nacional. Ciro versus PT. Disputa no Ceará une oposição e leva ministro a deixar Brasília para ajudar o aliado.
Após rival atrair alianças, Camilo Santana afirma que pretende trabalhar para reeleger governador Eumano e Lula. Aqui diz que o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira que deve deixar a pasta para se dedicar à campanha à reeleição do governador do Ceará, Eumano de Freitas, e do presidente Lula para o pleito de outubro. Camilo destacou que tem até março para tomar a decisão, mas argumentou que o cargo o deixa distante do estado que governou por 2 mandatos e do qual foi eleito senador em 2022. A movimentação ocorre após o ex-ministro Ciro Gomes se lançar ao governo do Ceará e aparecer à frente nas pesquisas. E quem fiscaliza os 40 mil fundos de investimentos do país? E veja por que Haddad quer que seja o Banco Central. A tarefa hoje é da CVM. Aqui informa que o ministro diz que há muita coisa equivocadamente com a autarquia reguladora do mercado de capitais que deveria estar no âmbito do Banco Central. Isso na opinião dele. Temos também aqui um assunto sobre São Paulo. Polícia Civil libera de cativeiro o juiz de taxas de São Paulo que havia sido sequestrado. O Samuel de Oliveira Magro foi levado quando estava na Avenida Rebouças e foi encontrado em um cativeiro que ficava no limite entre São Paulo e Osasco. Também temos aqui outros assuntos. Os bilhões gastos pelos brasileiros com as canetas emagrecedoras. Outros assuntos também em São Paulo, câmeras registram como a avenida no Capão Redondo foi engolida em 10 minutos pela água. O comerciante da região conta que mudou a loja para um novo ponto recentemente, acreditando estar em um local mais protegido das cheias que castigam a região há anos. Mas mesmo assim, teve o seu estabelecimento inundado, como a gente observa aqui neste vídeo, alagamento que aconteceu na última sexta-feira, dia 16 de janeiro, em São Paulo, no Capão Redondo. Temos agora outros assuntos. Desinfetante e medicamentos não prescritos. O que se sabe sobre técnicos de enfermagem investigados por morte de pacientes. O principal suspeito chegou a negar crime em depoimento, mas confessou ao ser confrontado com imagens do circuito interno de hospital no Distrito Federal. Aqui informa que a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso de 3 técnicos de enfermagem do Hospital Anchieta de Taguatinga, que seriam os responsáveis pelas mortes de ao menos 3 pacientes da instituição. O trio de suspeitos foi preso nessa segunda-feira, que no caso foi ontem, dia 19, no âmbito da Operação Anubis. E as autoridades há possibilidade de existirem ainda mais vítimas. Segundo os investigadores, os suspeitos davam medicamentos não prescritos por médicos aos pacientes. Eles também chegaram a aplicar desinfetante em uma das vítimas. E o delegado do caso, Isley Salomão, afirmou o seguinte: vamos investigar se há outras vítimas naquele hospital. Também vamos ver se há vítimas em outros hospitais que essas pessoas trabalharam. Eles trabalharam por cerca de 5 anos em hospitais diversos, públicos e privados. Vamos fazer um levantamento com as pessoas que faleceram com características parecidas com esses homicídios. Nós ainda não temos uma resposta firme sobre a motivação dessa ação criminosa. Aqui nos conta que, de acordo com o G1, um técnico de enfermagem de 24 anos aproveitou que o sistema do hospital estava aberto na conta de um médico, receitou um medicamento errado, buscou na farmácia e aplicou nas 3 vítimas, isso sem consultar a equipe médica. 2 pacientes morreram no dia 19 de novembro e o outro faleceu no dia 1º de dezembro. E ainda de acordo com Salomão, delegado, o funcionário contou com a ajuda de outras 2 técnicas. A suspeita do crime partiu da unidade hospitalar,
que, ao identificar circunstâncias atípicas relacionadas a 3 óbitos na unidade de terapia intensiva, instaurou um comitê interno para investigar os casos e, a partir desses resultados, pediu a abertura de um inquérito policial. E o trio foi demitido. E o delegado ainda diz que esse rapaz, o técnico de 24 anos, chegou a negar o crime, mas acabou confessando ao ser confrontado com vídeos das câmeras de segurança do hospital. Ao ser questionada pelos policiais, uma das outras 2 técnicas investigadas, que teriam dado cobertura ao colega, chegou a negar o crime, mas também confessou após a exibição de imagens internas do hospital. E numa coletiva de imprensa que aconteceu ontem, segunda-feira, o diretor da Divisão de Perícias Internas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, que é o Leandro Oliveira, afirmou que a polícia ainda investiga se o criminoso sabia a senha do médico. Ele destacou, no entanto, que o acesso ocorreu quando o profissional não estava mais no mesmo local. Também temos aqui que, além desse medicamento, o homem também aplicou desinfetante 10 vezes em uma das vítimas de 75 anos, utilizando uma seringa. As aplicações foram feitas no mesmo dia, após a paciente ter várias paradas cardíacas. E aqui a Márcia Reis, a diretora do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, afirmou o seguinte: eram pacientes em situação de gravidades diferentes. Um deles tinha um quadro estável. Em todos eles, o que chamou a atenção da perícia foi que não houve uma piora gradual dos quadros deles. Foi uma piora súbita. E de acordo com a Polícia Civil, 2 dos 3 funcionários foram presos no último dia 11. Nessa ocasião, os agentes também cumpriram 3 mandados de busca e apreensão em Taguatinga, Braslândia e Águas Lindas de Goiás. Já na última quinta, foi realizada a 2ª fase da operação, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária de uma das investigadas e ainda apreendido dispositivos eletrônicos em Ceilândia e Samambaia. E falando sobre as vítimas, elas foram identificadas como a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos, e também os servidores públicos João Clemente Pereira, de 63, e o mais novo, que é Marcos Raimundo Fernandes Moreira, de 33 anos. As vítimas residiam em Taguatinga, Riacho Fundo e Braslândia. Temos agora um outro assunto também no site do Jornal Globo. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina concede salvo-conduto coletivo para a praia de nudismo após habeas corpus de Federação de Naturismo. Temos também outros assuntos. Irmãos brasileiros herdam fortuna de Valentino Garavani. Esportes, Perdigão, ex-internacional, relata agressão pela polícia em Curitiba. E Trump afirma que líderes europeus não ofereceram muita resistência à compra da Groenlândia. E a liquidação de corretora de câmbio preocupa jogadores de futebol. Aqui o colunista Lauro Jardim escreve que a liquidação extrajudicial de uma corretora de câmbio, decretada na quinta-feira passada pelo Banco Central, tem tirado o sono de jogadores de futebol que atuam no Brasil e também no exterior. Também temos outros assuntos que Trump ameaça taxar vinho e champanhe franceses em 2025 em retaliação a Macron. O presidente da França recusou o convite para participar do Conselho de Paz proposto por Donald Trump. E sobre a tragédia na Espanha, quem eram as vítimas da colisão de trens que deixou 41 mortos. Tragédia ferroviária na Andaluzia interrompeu trajetórias de jornalistas, agentes públicos, famílias inteiras e jovens que viajavam. Agora outros assuntos também. Comprou a casa, ganhou o passaporte
Ilhas do Caribe concedem cidadania a quem compra imóvel. Aqui informa que programas de cidadania por investimento ganham força entre americanos, impulsionados por estabilidade política e facilidades fiscais. Temos aqui a seguinte matéria: quais são os menores países do mundo e por que eles despertam tanto fascínio? Os microestados na Europa e no Pacífico reúnem história, cultura e beleza. Agora, outros assuntos também. Temos aqui a seguinte matéria, que em Davos, bilionários caem em golpe de falso ingresso VIP para acesso a Trump. E no Rio, FanFest inédita promete levar um pouco de Marquês de Sapucaí para Copacabana. E saiba quando abrirão as inscrições para as provas de 5 km e 10 km da Maratona do Rio. E quanto também custarão os kits de corrida. E falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui a seguinte notícia, que Complexo de Jericinó terá cinturão de segurança após CV monitorar prisão para planejar fuga de detentos. SEAP pretende instalar barreira física com grades e sensores de movimento no conglomerado que abriga 22 unidades prisionais. Também temos aqui sobre um estágio de atenção. Até 110 milímetros de chuva podem atingir Petrópolis nesta terça-feira. E a Prefeitura já criou pontos de apoio. A condição é causada pela passagem de uma frente fria. Na segunda, a Defesa Civil emitiu alertas por SMS e sirenes. Temos também outros assuntos, que a Polícia Militar prende suspeitos de assaltarem turistas chilenos em Copacabana. Nessa ação criminosa, os assaltantes levaram um aparelho de telefone celular e também uma pochete das vítimas. Falando agora sobre cultura e entretenimento, fita com gravações despretensiosas de Lara Leão vira álbum da cantora. Ela afirma que bossa nova, mas com um toque pop. E a história da tela de Goya comprada para Hitler, que voltou à Espanha há 40 anos. Também temos um destaque para o cantor Post Malone. Veja a mansão de 12 milhões de reais em Utah, com bunker e estúdio próprio. Temos também aqui sobre saúde e bem-estar. Aqui vai tratar sobre o assunto de que pausas são necessárias. Veja os segredos para conseguir desacelerar nas férias, isso segundo os psicólogos. Cérebro e o corpo não foram projetados para funcionar em plena capacidade durante todo o ano. A pausa no verão ativa os circuitos essenciais. Também temos aqui na saúde, aprender a preparar uma vitamina que ajuda a ganhar massa muscular em pouco tempo. Aqui também informa que é fundamental integrar o treinamento físico a uma alimentação adequada para alcançar os objetivos mais rapidamente. E a Anvisa determina a apreensão de suplementos falsificados com a marca Vitafor e saiba também como identificá-los. E ondas de calor, insônia e ansiedade, como o álcool afeta as mulheres no período da menopausa. Falando aqui sobre esportes, Flamengo tem 22,5% de chances de avançar no Carioca. Entenda o que está em jogo caso o time vá ao quadrangular do rebaixamento. No futebol internacional, com Real Madrid e Barcelona pressionados, Champions League retorna com briga acirrada pelo mata-mata. Temos agora sobre negócios e finanças. O governo cumpre meta de 2025 com um déficit de 66,6 bilhões de reais, diz Oren Hena. Resultado estimado a partir de dados do Siga Brasil mostra uma piora em relação a 2024, em ano que a política fiscal teve duas velocidades distintas, com o primeiro semestre contido e o segundo acelerando. E Netflix melhora termos para Warner e passa a oferecer pagamento integral em dinheiro
em disputa de compra. Também temos outros assuntos, porque a XP está de olho nesta empresa e aposta em uma alta de 13% nas ações. Aqui informa que o relatório projeta bons números para a próxima temporada de balanço referente ao quarto trimestre de 2025, e no caso é a TOTUS. Nos destaques internacionais, nevasca provoca engavetamento de cerca de 100 veículos em rodovia nos Estados Unidos. Na guerra na Europa, ataque russo deixa mais de 5.600 prédios sem aquecimento em Kiev. E frio chega a menos 14 graus Celsius. E Trump confirma que convidou Putin para participar de Conselho da Paz. E líder norte-coreano Kim Jong-un destitui vice-premier e critica a incompetência. E turista canadense é encontrada morta em uma praia na Austrália e a polícia investiga possível ataque de dingos. E aqui também temos um assunto sobre o mundo animal. Confira um guia completo para os novos tutores. Decidir cuidar do animal de estimação envolve muito mais que carinho. Exige tempo, paciência, espaço e também um compromisso a longo prazo. Temos aqui outros assuntos na editoria internacional, que a Marinha Francesa apreende quase 5 toneladas de cocaína em pesqueiro tripulado por hondurenhos e equatoriano no Pacífico Sul. Temos aqui agora no Correio Brasiliense de hoje o destaque no site 3 técnicos e um padrão de assassinatos em UTI do Distrito Federal. E o que se sabe sobre esse caso? Também temos mais um assunto. Saia justa sobre a paz em Gaza. Lula analisa convite de Trump para conselho. Lula fará consultas antes de decidir se integra esse conselho de paz de Trump, que se propõe a ajudar a administrar uma região devastada. Temos também uma entrevista, e a temática desta entrevista aqui diz que decisões de Toffoli sobre Master causam perplexidade na Polícia Federal. Essa observação é do próprio Edivandir Félix de Paiva, ele que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. E novos uniformes da rede pública de ensino do Distrito Federal geram polêmica. A padronização adotada pela Secretaria de Educação retira identificação das unidades escolares. E Trump sobe o tom com a União Europeia e insiste na anexação da Groenlândia. Temos também aqui um assunto em destaque. Von der Leyen, em Davos, afirma que a União Europeia está comprometida com segurança no Ártico. Em relação à sinalização de Trump de aplicar tarifas progressivas contra 8 países europeus por conta da questão da Groenlândia, ela classificou como um erro. No caso, é a presidente da Comissão Europeia, a Ursula. Ela gesticula enquanto discursa durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, no dia 20 de janeiro de 2026. Temos também sobre o Maranhão, aqui no Brasil, o que se sabe sobre o desaparecimento das crianças no Maranhão. As buscas entram na 3ª semana, com o reforço da Marinha no Rio Mearim e ampliação também da Força-Tarefa em Bacabal, que é uma zona rural de Maranhão. Aqui temos as imagens das 2 crianças, o Alan e a Ágata. Aqui informa que elas passaram noite na Palhoça semi-destruída. Temos também outros assuntos. Para chegar ao Supremo, Jorge Messias articula em silêncio. Temos aí na área de automobilismo, conheça os amantes do Fusca em Brasília. No Dia Nacional do Fusca, o Correio traz histórias de admiradores do automóvel, que é um dos maiores xodós de quem aprecia carros antigos, e também
que faz parte da memória afetiva de muitos brasileiros. Também temos aqui outro destaque: artista transforma ET de Varginha em versão lúdica. No Memorial do ET, na cidade que fica no sul de Minas, moradores e turistas apreciam diferentes estátuas do extraterrestre que teria passado por lá há 30 anos. E ainda temos aqui uma homenagem: o legado de Jungmann vai da defesa à reforma agrária. Aqui também nos informa que o adeus a Raul Jungmann reúne autoridades em cerimônia reservada. O velório reuniu parentes e amigos próximos. Aos 73 anos, o ex-ministro lutava contra um câncer no pâncreas. E sobre o caso Master, FGC registra 11,8 mil pedidos de restituição por hora de credores. E líderes europeus discursam em Davos antes da chegada de Trump. Temos também outros assuntos. Os brasileiros que largaram diploma e carreira para viver de faxina lá em Londres. Vivendo em situação irregular no Reino Unido, brasileiros encontram no emprego informal um jeito de se sustentar. A renda é alta para os padrões brasileiros, mas as condições podem ser precárias e há um medo também constante de ser deportado. E, inclusive, temos aí o depoimento de um oceanógrafo brasileiro que trabalha agora fazendo limpezas em um hotel lá no Reino Unido, ou melhor, na Inglaterra. Ele afirmou o seguinte: é um trabalho pesado, com rotina intensa e também cansaço constante. Também temos aqui outro destaque sobre cidades. Acreditava ser morte natural, diz família de idoso morto por técnico em UTI. E quem são também os técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes no hospital? Os suspeitos foram identificados como Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, a Marcela Camille Alves da Silva e também Amanda Rodrigues de Souza. Com idades entre 22 e 28, os três são investigados por homicídio doloso qualificado. E também sobre o caso de feminicídio, a família pede ajuda para pagar enterro de adolescente vítima de feminicídio. A Esther Silva, uma menina de 14 anos, foi encontrada dentro do apartamento onde morava com a mãe e a irmã com ferimentos no pescoço, morta. O principal suspeito é o namorado da mãe, Marlon Carvalheiro de Rocha, que está preso. A família da garota de 14 anos, que foi vítima do primeiro feminicídio registrado no Distrito Federal em 2026, pede ajuda para custear despesas do enterro da adolescente. A Esther foi morta na madrugada de domingo, dia 18 de janeiro, dentro da própria casa onde morava, em Planaltina, em um crime que chocou moradores da região e mobilizou as forças de segurança. De acordo com os familiares, os custos iniciais com a funerária ultrapassam 15 mil, valor que a mãe da adolescente não tem condições de arcar sozinha. Diante da situação, parentes e amigos passaram a divulgar uma campanha solidária nas redes para arrecadar recursos e garantir um sepultamento digno a essa jovem. Em um vídeo publicado na internet, a amiga da família, a Denise Fonseca, relatou o momento de dor vivido desde a liberação do corpo no IML até os trâmites com a funerária. Abalada, ela afirmou que a mãe da Esther está emocionalmente fragilizada e sem condições de lidar sozinha com os custos e a burocracia após a perda da filha. E temos mais um caso de violência. A mulher esfaqueia marido para proteger o filho no Gama. Segundo a polícia, o homem estava sob efeitos de drogas e álcool que ameaçava o filho do casal, que tem, na verdade, deficiência. Aqui diz que uma mulher de 48 anos, ela foi presa num condomínio Mansões Paraíso, no Gama, após esfaquear o companheiro em retaliação a ameaças contra o filho, que tem deficiência.
e a prisão expôs um ciclo de violência doméstica sofrida pela vítima. Ao chegarem no local, na tarde também do último domingo, militares encontraram um homem de 54 anos, recebendo os primeiros socorros de uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Este homem possuía 3 perfurações na região do pescoço. Ao ser identificada, a autora das facadas, a esposa da vítima, confessou que desferiu os golpes no marido. Durante os procedimentos iniciais feitos pela polícia, essa mulher relatou que sofria diversos e constantes abusos, incluindo agressões físicas, psicológicas e morais por parte do companheiro. Segundo a polícia, a mulher afirmou que o homem, que estava sob efeito de drogas e álcool, estava ameaçando o filho do casal, que tem deficiência, que a fez fazer esse ataque contra o marido. E ainda no local, a polícia encontrou a faca utilizada no crime, que foi limpa e escondida em um dos cômodos da residência pela mulher, o que pode fazer a autora responder por fraude processual, além também de tentativa de assassinato. Temos agora outros assuntos. Correio promove debate sobre violência contra mulheres. No transporte, usuários de ônibus reclamam de abrigos precarizados. E a Polícia Militar do Distrito Federal prende em flagrante suspeito de furtar cabos de energia. E falando agora sobre inclusão, pessoas autistas contam como lidam com os desafios. Temos também outro assunto, que a Polícia Civil do Distrito Federal prende trio por tráfico de drogas em Sobradinho 2. E polícia indicia monitora por agredir 18 crianças em uma creche no Distrito Federal. Temos aqui os principais assuntos em destaque sobre política. Bolsonaro solicita autorização para receber Tarcísio na Papudinha. E como forma de protesto, Nicolas Ferreira começa a caminhada de 240 quilômetros até Brasília. O deputado diz que essa iniciativa é um ato simbólico contra o Supremo e governo Lula e afirma que percurso busca trazer esperança a apoiadores. E CPI do INSS recorre a Mendonça para reaver dados de banqueiro. E também temos aqui uma homenagem em despedida de Raul Jungmann. Filhos destacam a coragem do pai. E sobre as eleições deste ano, Eduardo Cunha anuncia candidatura à Câmara por Minas Gerais e diz que o estado é estratégico. Ex-presidente da casa afirma que pretende recolocar Minas no centro do debate nacional e cita o peso eleitoral e diversidade regional. Dando continuidade, agora falando aí nos destaques internacionais do Correio Brasiliense, temos aqui o caso de Groenlândia. Ameaças são táticas de negociação, diz ex-assessor de Donald Trump. E Macron recusa convite de Trump para compor Conselho de Paz. E o presidente americano confirma que Putin também foi convidado. E o primeiro ano do governo Trump amplia tensões na América Latina e na Europa. Família brasileira retirada à força de voo da Air France. E vestígio em Rio e volta de criança ao povoado marcam fase de buscas. E artista transforma ET de Varginha em uma versão lúdica. Temos aqui que Carlos Carneiro Costa morre aos 89 anos de idade. Costa é fundador da construtora Líder, que é uma empresa responsável por diversos projetos que fazem parte da paisagem de Belo Horizonte. E Brasil tem 54 novos processos por importunação sexual por dia. O crime voltou a ser discutido depois que imagens mostraram o participante Pedro Henrique Espíndola tentando beijar à força Jordana Moraes sem consentimento. E ele desistiu do reality logo em seguida do ocorrido. Falando na economia, o preço de passagens aéreas caiu quase 11% em 4 anos. E a Fazenda nega a atuação de Haddad
em tratativas sobre aporte no BRB. E Haddad propõe mais poderes para o Banco Central. Sobre contas públicas, o ministro da Fazenda atribui pressão sobre a dívida pública aos juros. Falando sobre ciência e saúde, estudos em Pompeia desvendam arquiteturas de segredos milenares. E também, vacina contra herpes zoster pode retardar o envelhecimento. No caso, seria um efeito adicional da vacina. E mapa revela segredos escondidos embaixo do gelo da Antártida. E biópsia líquida avalia a eficácia de tratamento em câncer de mama. Nos esportes, Hugo Calderano perde para a promessa chinesa e cai em semifinal no tênis de mesa. E problema com a justiça pode atingir cachê de Edilson Capetinha no BBB. E Brazão mede as palavras após empate frustrante do Santos. E na Copa do Mundo, os jogadores de Senegal podem ficar fora. Temos também sobre educação e carreira aqui no Correio Brasiliense. Ciso abre inscrições com 274,8 mil vagas em universidades públicas. Na Inamed, confira os 10 cursos com melhor e pior desempenho no país. E doutores de todo o país poderão receber uma bolsa de R$13 mil. E etiqueta corporativa, dicas para se comportar no ambiente de trabalho. Agora na Folha de São Paulo, aqui no site de hoje, temos aí uma matéria que diz que o deputado quer que União Brasil decida quem será candidato do partido ao Tribunal de Contas da União. Essa vaga será aberta no final de fevereiro, com a aposentadoria do ministro Haroldo Cedras. E Tabata aciona o Ministério Público de São Paulo por falhas da Prefeitura em isenção de IPTU. Legislação municipal garante isenção limitada a R$20 mil por imóveis atingidos por alagamentos. Sobre as eleições deste ano, Lula pede para Gleice concorrer ao Senado e deixa a articulação política do Planalto incerta. Esse pedido antecipa debate sobre quem sucederá a ministra, diante de perfil técnico do atual secretário executivo. E TSE propõe regras para a eleição sem ampliar normas sobre IA e limitando também a remoção de perfis. Esse texto ainda passará por debate, com canal para sugestões e audiência pública, até a aprovação final pelo plenário. E Flávio Bolsonaro é aconselhado a anunciar nome de peso para a equipe econômica. Aliados sugerem alguém de perfil moderado que represente um aceno do senador para setores de centro. E governo Tarcísio incomoda aliados ao represar repasse para prefeituras paulistas. A gestão diz que, além das transferências, realiza investimentos diretos por todo o estado. Também temos a notícia que o Supremo torna ré mulher que instigou Flávio Dino em avião. O ministro se declarou impedido em julgamento no tribunal. E Moraes barra em perícia médica de Bolsonaro pergunta sobre preferência por prisão domiciliar. Advogados do ex-presidente indicaram com mais de 40 quesitos. Nicolas Ferreira promete uma caminhada de Paracatu, de Minas Gerais, a Brasília, em protesto contra prisões do 8 de janeiro. Esse município mineiro fica a cerca de 240 quilômetros da capital federal, que é perto da divisa com Goiás. E a ala do União Brasil insiste em Caiado para evitar desgaste entre eleitores de Lula e Flávio. Esse grupo teme que alinhamento com o filho de Bolsonaro tire votos da sigla em estados mais polarizados. Temos aqui, ainda falando sobre a prisão aí do ex-presidente, a ala do Supremo passa a defender domiciliar para Bolsonaro e vê Ida Papudinho como um passo inicial. E o governo Tarcísio incomoda aliados ao represar repasse para as prefeituras paulistas. Temos agora no site do jornal Estadão de hoje,
que vai tratar do desgaste da imagem do tribunal. Fachin antecipa retorno a Brasília para conter desgastes do Supremo com condução de Toffoli no caso Master. E no bastidor, o presidente do tribunal procura os integrantes da corte desde segunda e tem a agenda com Flávio Dino em São Luís. O objetivo é debater a manutenção do relator à frente do caso Banco Master. E ainda, a PGR é acionada por parlamentares sobre um possível conflito de interesse e suspeição de Toffoli. E proposta de CPI do Banco Master no Senado atinge assinaturas e amplia a pressão sobre Davi Alcolumbre. Também temos aqui outro assunto. Apurar a atuação de Mota e Lira no caso Master será a primeira tarefa de comissão fiscalizadora. Lira diz que senador, adversário político em Alagoas, se especializou em fake news e Mota não se manifestou. E porque é pouco provável que Toffoli seja afastado do caso Master. No Supremo, o tribunal nunca aprovou pedidos de impedimento ou suspeição de ministros. Pressão para Dias Toffoli deixar a relatoria do caso Banco Master só deve funcionar se o ministro ceder. Agora, outros assuntos. Trump reforça a ameaça à Groenlândia e vaza mensagens privadas com Macron. O líder dos Estados Unidos reiterou o seu desejo de tomar posse da Groenlândia em uma publicação nas redes sociais. E Trump também afirma que a Europa não vai resistir muito à sua proposta de aquisição da Groenlândia. E Trump anuncia reunião com diversas partes em Davos para discutir a anexação da Groenlândia. E juíza é resgatada após ser sequestrada em área nobre de São Paulo. A vítima usou uma palavra-chave numa ligação. A palavra previamente combinada indicou ao companheiro o sequestro. 4 suspeitos foram presos. Temos agora aqui na seção de opinião o primeiro texto. É preciso constranger Dias Toffoli. Cabe ao presidente do Supremo reafirmar limites, cobrar autocontenção e proteger a corte de seus próprios desvios. Já o segundo texto fala sobre a realidade se impôs. União Europeia e Mercosul conseguem superar diferenças internas e assinam um histórico acordo de livre comércio. Já o terceiro texto de opinião do jornal, ele escreve um Nobel fora de lugar. Ao repassar Laure a Trump, Maria Corina presta um desserviço à causa que encarnou. Investigados por mortes em hospital do Distrito Federal são jovens iniciantes na área da saúde. Ex-técnicos de enfermagem são suspeitos de aplicar substâncias letais em pacientes. Temos agora no STF alguns assuntos em destaque. No site, Supremo suspende demolição de moradias ocupadas por famílias vulneráveis em Guarulhos, em São Paulo. E decisões do Supremo asseguram a autonomia das universidades e acesso ao ensino superior. E debate sobre o uso de algemas e a dignidade do acusado é um dos destaques desta terça-feira, dia 20, na Rádio Justiça. E Supremo concede prisão domiciliar a investigado por fraudes no INSS após agravamento de doença cardíaca. E por último, Supremo Tribunal Federal fixa prazo para Cocalzinho de Goiás ajustar cargos comissionados. Segundo o ministro Flávio Dino, essa medida visa evitar insegurança jurídica e descontinuidade do serviço público. E esses foram os principais destaques nos principais sites de notícias dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Faço mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima.